E na paradoxologia, o primeiro paradoxo aqui, o paradoxo de quanto mais compreensão se adquire, mais incompreensão se percebe à volta. O que eu vejo aí quanto mais compreensão a gente tem, mais lucidez a gente tem, mais discernimento a gente tem, mais o parapsiquismo aumentou mais, você começa a perceber mais coisas. Então você olha para a pessoa e você já faz uma leitura dela bem profunda. Então você vai começar a ver mais imaturidade. Eu botei no verbete, na mega personologia, um mega pensamento trivocabular que é compreendamos a imaturolândia. Então no fundo a Terra está cheia de maturidade. Foi o que eu falei, por exemplo, da Barba, coleção de Barba. Tem um outro rapaz na América Latina, um senhor, um alemão também, que ele coleciona borboleta. Então ele tem mais de 264 mil borboletas, presas lá, todas elas pelo tórax, com aquele alfinete lá. Então o que isso vai gerar de benefício para a comunidade, evolutivamente falando? Então essas imaturidades a gente tem que entender. Então, como é que a gente assiste uma pessoa dessa? Né? Então, às vezes vai ficar para a próxima vida, às vezes vai ficar para daqui a 3 vidas. Ela não tem condições de aprender ainda, de entender o processo da evolução de uma forma mais madura, mais lúcida. Colocando a questão da interassistência, da grupalidade e a responsabilidade da pessoa por trás disso. É o que eu vejo aí dessa questão. Tá, ok, obrigado. E os religiosos? Porque você colocou 20 itens, né? Desculpa, eu não entendi. Os religiosos, como é que a gente pode ajudar os religiosos? Eu estava esperando essa pergunta, eu falei assim, essa pergunta não vai faltar. A questão do religioso aí realmente parece, mas como vai compreender a questão religiosa? A questão que eu vejo aí, eu botei, parece que é um contrassenso, mas o religioso em si, ele é um ilusionista evolutivo, vamos dizer assim. Então ele vem de um processo de uma falsa evolução. Então, é necessário compreender essa atuação imatura, eu botei mais por esse aspecto de imaturidade, de estar representando um conjunto de pensamentos, a meu modo de ver, relativamente ou bastante limitado, e isso está comprometendo as pessoas, porque gera culpa, porque gera repressão. Então, a ideia é compreender o limite do outro, o limite do religioso que está nessa condição. E a gente tem que parar para pensar o seguinte, muita gente aqui já foi religiosa. Era o melhor naquela época, às vezes. Então, se você entendeu que você já teve uma vida anterior como padre ou como sacerdote, o que seja, você tem que limpar esse processo. Você não vai se compreender o seu erro, o seu processo de amadurecimento evolutivo? Então, foi nesse aspecto que eu coloquei. Então, erramos, ou o religioso errou? Sim, mas ele precisa ser compreendido nesses erros, nessa dificuldade de atuar cosmoeticamente? Ok, verdade. Não podemos esquecer que existem muitos religiosos, bem ou mal, bem intencionados, mas com nível de compreensão evolutiva baixo, porque está repercutindo, está ensinando formas de atuar mais imaturas, que vai gerar problema para a pessoa no futuro, que a pessoa vai ter que dar conta. É a economia de males, o caso. Professor Leonardo, em Fatologia, página 7, na última linha, pode, por favor, expandir a realidade mesológica do ambiente ou do planeta no qual se vive? Essa questão da mesologia aí é importante porque o planeta que a gente vive hoje, ele é bem atrasadinho, se a gente for pensar. Essa quantidade de maturidade que tem presente, não só em relação à atuação das pessoas, mas também em relação ao que acontece no planeta. Não acontece um tsunami de graça, que morre mais de 100 mil pessoas. Não acontecem os tornados que estão acontecendo lá nos Estados Unidos de graça. Então, tudo tem uma explicação. Essa realidade desse planeta e essas situações todas são para fazer as pessoas o quê? Amadurecer, parar para refletir. Então, como é que a gente amadurece para refletir? Infelizmente, na condição que a maioria da população está, é através do sofrimento, através da dor, que aí a pessoa para refletir uma perda, refletir uma atuação que teve anticosmoética. Então, essa influência, tanto do meio quanto a condição do planeta, é importante para medir o grau de compreensão pessoal em relação a essas questões. Se você se incomoda muito com o que está acontecendo, ou se você sofre muito, tem uma dificuldade. Então, por exemplo, tem uma senhora que eu conheço que ela percebeu a questão que ia acontecer lá na boate, Kiss, lá em Santa Rita, um dia antes. Ela viu a cena toda, ela não tem um parapsiquismo bom, ela viu a cena toda. E ela ficou 2 dias chorando, porque ela não queria ver aquela cena. Então, qual o grau de compreensão para entender aquilo ali?
Ela não captou aquilo de graça. Então, as condições negativas do planeta estão presentes. A gente pode se debater com elas, a gente pode se conflitar com elas, ou a gente pode usar essas situações para aprender a refletir de forma mais lúcida, colocando aí dentro o paradigma consciencial. Vai ampliar o olhar para essa questão, para as questões. Professor Leonardo, pelo que pude perceber, você é uma consciência masculina, tac-psíquica, e poderia nos dizer como superou o uso doentio da sua tac-pensenidade? Você já experimentou algum extrapolacionismo parapsíquico nessa intrafisicalidade? Desculpa, professor, eu não entendi um pedaço. Como superou? Você superou o uso doentio da sua tac-pensenidade. Quer dizer, você falar de pressa, pensar de pressa, etc. Tal. Não, ainda não superei isso. Eu realmente penso demais, acho que isso às vezes atrapalha, por exemplo, ampliar o parapsiquismo. Às vezes o amparador está querendo falar contigo, e aí você está pensando demais, está dando um ocupado ali, está sinal de ocupado, então fica mais difícil. Então tem que acalmar, tem que procurar ficar mais presente para poder escutar o amparador. Em que condição? Para isso precisa ter aumentar a compreensão pessoal, de entender que a rapidez nem sempre é o meio mais rápido de chegar no local. Se você para e reflete, às vezes você tem uma atuação melhor, uma escolha mais lúcida, e aí você anda mais rápido até. É um processo sendo em construção, em desenvolvimento.